Bem-vindos ao Parágrafo Secreto. Hoje vamos acompanhar Rebelde, o primeiro livro da série As Crônicas de Starbuck, de Bernard Cornwell. 14. Os remanescentes da Legião Falconer tropeçaram colina acima até o ponto em que, num emaranhado de pequenos bosques e campos atrás da Brigada da Virgínia, de Jackson, os sobreviventes da força de Nathan Evans se recuperavam. Os homens estavam exaustos. Por insistência de Evans fizeram uma linha grosseira virada para o Bull Run, mas estavam no flanco da reorganizada defesa sulista e suficientemente longe da estrada principal para serem poupados dos ataques dos federais. Os homens se sentavam no capim, de olhos opacos e sedentos, imaginando se haveria comida ou água. O Dr. Danson extraiu a bala da perna de Adam Falconer, trabalhando rápido e sem clorofórmio. Você tem sorte, Adam. Nenhum grande vaso sanguíneo foi atingido. Talvez você até fique com uma leve coxadura para atrair as damas, mas só isso. Estará dançando com as damas em 10 dias. Ele derramou nitrato de prata no ferimento, fez um curativo e passou para o coronel. Trabalhou igualmente rápido para extrair a bala dos músculos da barriga de Washington Falconer, costurou a carne do braço e depois colocou uma tala no osso quebrado. Você não teve tanta sorte quanto seu filho, Washington. O médico ainda não conseguia se acostumar a tratar o vizinho como oficial superior. Mas dentro de 6 semanas estará inteiro de novo. 6 semanas? O coronel Falconer continuava furioso porque sua preciosa legião fora dizimada sob o comando de Thaddeus Bard a pedido de Nathaniel Starbuck. Queria vingança, não contra Bard, que sempre soubera ser idiota, e sim contra Nathaniel, que havia se tornado a personificação de todo o fracasso da legião para o coronel. Em vez de marchar para a vitória gloriosa sob o comando pessoal de Washington Falconer, o regimento fora desperdiçado numa escaramuça miserável na extremidade errada do campo de batalha. A legião tinha perdido toda a bagagem e pelo menos 70 homens. Ninguém sabia qual era o total exato, mas o coronel estabelecera que o próprio Nathaniel estava entre os desaparecidos. O Dr. Danson ouvirá dizer que o nortista havia sido capturado pelos Yankees em perseguição, ou talvez coisa pior. Um garoto da Companhia B acha que Starbuck pode ter levado um tiro, disse ao coronel enquanto colocava uma bandagem no braço com tala. Bom, disse o coronel com uma selvageria que poderia ser perdoada num homem que sofria pela dor de um braço recém-quebrado. Papai! Protestou Adam mesmo assim. Se os malditos Yankees não atiraram nele, nós vamos atirar. Ele matou o Ridley. Eu vi. Papai, por favor, implorou Adam. Pelo amor de Deus, Adam, você precisa sempre ficar do lado de Starbuck e contra mim? A lealdade familiar não significa nada para você? O coronel gritou as palavras dolorosas contra o filho que, pasmo com a acusação, não disse nada. Falconer se encolheu por causa das talas que Danson tentava colocar na parte de cima do braço. Estou lhe dizendo, Adam, que seu amigo desgraçado não passa de um assassino. Meu Deus, eu deveria saber que ele era podre quando nos contou aquela história de roubo e prostitutas, mas confiei nele por você. Queria ajudá-lo por você, e agora Ethan está morto por causa disso e, garanto, eu mesmo vou partir o pescoço de Starbuck se ele tiver a audácia de voltar aqui. Com esse braço não vai, não, comentou o Dr. Danson secamente. Dane-se o braço, Billy. Não posso deixar a legião durante 6 semanas. Você precisa descansar, respondeu o médico com calma. Precisa se curar. Se fizer esforço, Washington, vai abrir a porta para a gangrena. 3 semanas de esforço e você morre. Vamos fazer uma tipóia para esse braço. Um trovejar de mosquetes anunciou que os soldados da Virgínia de Jackson estavam recebendo o inimigo. Agora a batalha era travada no platô em volta da Henry House, um topo de morro plano cercado por chamas e trovões. Os canhões confederados faziam grandes rasgos nas fileiras federais que avançavam, porém a infantaria do norte flanqueou as baterias e as forçou para trás, e os canhões nortistas foram desatrelados para atacar a artilharia rebelde pelo flanco. Para o capitão Imboden, o advogado que se tornará artilheiro, o terreno ao redor de seus canhões em menor número parecia ter sido revirado por uma horda de porcos famintos.
Os obuses do norte se enterravam fundo antes de explodir, mas alguns estavam encontrando alvos mais sólidos. Um dos armões de Imboden explodiu com um tiro direto e um de seus artilheiros gritou com a respiração breve, ofegante e fétida enquanto suas tripas eram abertas por um estilhaço serrilhado. Mais artilheiros caíam com disparos de atiradores de elite nortistas. Imboden trabalhava num de seus canhões, enfiando uma caixa de metralha em cima de uma bala sólida, depois recuando enquanto o cordão era puxado e os projéteis mortais atravessavam um regimento de infantaria nortista que avançava através da fumaça e do fedor. As bandeiras eram brilhantes quadrados coloridos no meio do cinza. Estrelas e listras avançavam enquanto as 3 listras da Confederação recuavam, mas então pararam onde Thomas Jackson, com sua Bíblia muito manuseada em segurança na bolsa da cela, havia decretado que eles parariam. Os homens de Jackson ficaram firmes no meio da fumaça e descobriram que as odiadas horas de treinamento eram transformadas pela batalha em movimentos inconscientes de eficiência, e que, de algum modo, apesar da chuva de metralha e tiros de mosquetes nortistas, e apesar do terror de homens cercados pelos gritos dos feridos, pelos soluços dos agonizantes, pelos horrores da carne despedaçada e dos amigos estripados, suas mãos continuavam socando balas e cargas, sempre atirando. Estavam aterrorizados, mas foram treinados, e o homem que os havia treinados observava carrancudo, por isso eles permaneceram como um muro de pedra construído no topo de uma colina. E o ataque Yankee se deteve contra esse muro. Os soldados da Virgínia de Jackson deveriam ter sido derrotados. Deveriam ter sido varridos como uma barreira de areia golpeada pelo mar, porém não sabiam que a batalha estava perdida e continuaram lutando, até mesmo se esgueiraram adiante. Os nortistas se perguntavam como seria possível derrotar aqueles desgraçados, então o medo se alojou em seus corações e sulistas deram mais um passo à frente sobre o capim seco queimado por buchas de cartuchos. Os federais olhavam para trás procurando reforços. Os reforços nortistas chegaram, no entanto os sulistas estavam sendo reforçados também, visto que finalmente Beauregard havia percebido que seu plano de batalha inteiro estivera errado. Seria impossível estar mais errado, porém agora ele compensava isso ao pegar homens de seu flanco direito, que ainda não vira sangue, e levá-los rapidamente em direção ao platô ao redor da Henry House. Irving M. C. Dovell, irritado porque essa defesa teimosa estava atrasando o doce momento da vitória, ordenou que mais homens subissem a encosta e entrassem na mira dos canhões do capitão Imboden e na carnificina medonha das metralhas dos canhões Mateus, Marcos, Lucas e João, colocando-se também ao alcance dos mosquetes fuzis do general Thomas Jackson. E assim a verdadeira matança do dia havia começado. Começou porque uma batalha de movimento, de tentativas de flanqueamento, de avanço e recuo tinha se transformado no impasse. O topo do morro era despido de árvores, fosso ou muro, era apenas um espaço aberto para a morte, e a morte se agarrava a ele cobiçosamente. Homens carregavam e disparavam, caíam e sangravam, xingavam e morriam, e mais homens ainda chegavam ao platô para estender o alcance da morte. 2 linhas de infantaria se encontravam empacadas a apenas 100 passos uma da outra, e ali tentavam se estripar mutuamente. Homens de Nova York e New Hampshire, do Maine e de Vermont, de Connecticut e Massachusetts disparavam contra homens do Mississippi e da Virgínia, da Geórgia e das Carolinas, de Maryland e do Tennessee. Os feridos se arrastavam de volta para desmoronar no capim, os mortos eram empurrados de lado, as fileiras se fechavam no centro, os regimentos se encolhiam, mas os disparos continuavam sob as bandeiras coloridas. Os nortistas, atirando repetidamente contra as linhas confederadas, sabiam que precisavam apenas romper esse pequeno exército, capturar Richmond e todo o conceito de uma confederação sulista desmoronaria como uma abóbora podre, enquanto os sulistas, devolvendo cada bala com outra bala, sabiam que assim que o norte fosse sangrado ele pensaria 2 vezes antes de ousar invadir outra vez o solo soberano e sagrado do sul. E assim, por suas 2 causas, homens lutavam sob as bandeiras, embora, do calor sem vento, o verdadeiro troféu do dia fosse os canhões oponentes, porque o lado que silenciasse os canhões inimigos era o lado com maior chance de vencer o embate. Nenhuma peça de artilharia fora colocada atrás de barreiras de terra, pois nenhum dos generais planejara lutar naquele platô despido,
E assim os artilheiros estavam vulneráveis ao fogo de infantaria, visto que não havia espaço no topo da colina para os homens se manterem de pé à distância. Essa era uma luta cruel, uma luta assassina na qual tripas seriam rasgadas. Homens atacavam canhões em espaço aberto, e os canhões, atulhados de metralha mortal, deixavam incontáveis atacantes mortos na frente dos canos, porém os soldados continuavam atacando. E, à medida que o sol ultrapassava seu auge ofuscante, um regimento da Virgínia vestindo casacas azuis, os únicos uniformes disponíveis a seu coronel, chegou para reforçar a esquerda confederada e viu à frente uma bateria nortista. Marcharam adiante. Os artilheiros os viram e acenaram, acreditando que eram Yankees, e no ar quente, imóvel e enfumaçado, as 3 listras da bandeira confederada pendiam vermelha, branca e azul, como a de estrelas e listras. Os artilheiros do norte, despidos da cintura para cima, suando riscos brancos sobre as manchas de pólvora e xingando enquanto queimavam as mãos nos canos quentíssimos dos canhões, não olharam uma segunda vez para a infantaria de casacas azuis que, pelo que os artilheiros supunham, marchava para lhes dar apoio contra a infantaria à frente. Apontar! Um batalhão de infantaria da Virgínia inteiro chegará ao alcance de tiros de pistola com relação a uma bateria nortista. Os mosquetes-fuzis subiram aos ombros uniformizados de azul. Não havia tempo para virar as peças de artilharia, assim os artilheiros se jogaram no chão, enfiaram-se embaixo de canhões e armões, depois cobriram a cabeça com os braços. Fogo! As chamas rasgaram a fumaça cinza e os oficiais da Virgínia ouviram os estalos de centenas de balas de mosquete batendo nos canos de ferro dos canhões ou nas caixas de madeira dos armões, então ouviram os relinchos enquanto os 49 cavalos da bateria morriam. Os artilheiros que sobreviveram à saraivada se viraram e partiram correndo enquanto os homens da Virgínia atacavam com baionetas caladas e facas de caça. A bateria foi capturada, seus canhões manchados de sangue. Viem os canhões! Viem os canhões! Atacar! Mais sulistas correram à frente, baionetas brilhando na penumbra enfumaçada. Por nossos lares! Por nossos lares! Gritavam, e um estalar de mosquetes os recebeu, porém os nortistas estavam recuando. Um obus explodiu em algum lugar entre as linhas, riscando a fumaça com chamas. Por nossos lares! Os Yankees contra-atacaram. Um regimento passou por cima dos canhões capturados, forçando os homens da Virgínia para trás, mas as peças de artilharia recuperadas não tinham utilidade para os federais porque os artilheiros foram mortos a tiros ou trucidados por baionetas. As parelhas de cavalos, por sua vez, eram apenas carne morta, por isso os canhões nem mesmo poderiam ser levados embora. Outros artilheiros em outras baterias eram assassinados por atiradores de elite. Lentamente os confederados avançaram e os nortistas ouviram o estranho uivo à medida que a linha rebelde atacava. As sombras se alongaram e mais homens subiram o morro para entrar naquele horror implacável. James Starbuck chegou ao topo. Não procurava mais troféus para seu general vitorioso colocar aos pés do presidente. Em vez disso tentava descobrir o que der errado no platô coberto de fumaça. Diga o que está acontecendo, Starbuck, ordenara Irving M.C. Dovell a seu ajudante. Vá. M.C. Dovell enviará outros 6 homens com tarefas semelhantes, mas não tinha pensado em visitar o platô pessoalmente. Na verdade, M.C. Dovell estava sentindo-se oprimido pelo barulho e pela incerteza e simplesmente queria que algum ajudante voltasse com boas notícias de vitória. James instigou o cavalo pela colina esburacada por causa dos obuses acima, até encontrar o inferno. Seu cavalo, sem orientação, caminhou lentamente até o ponto em que um regimento de Nova York, que acabará de receber a ordem de ir para o topo, marchava com baionetas caladas em direção à linha inimiga, e pareceu a James que todo o exército sulista de súbito floresceu em chamas, uma grande cerca flamejante que se transformou numa nuvem de fumaça agitada. Os nortistas simplesmente pararam com um tremor, então outra saraivada sulista foi disparada pelo flanco e os nova-iorquinos recuaram, deixando seus mortos e agonizantes para trás. James viu as varetas trabalhando enquanto os homens tentavam devolver o fogo. O regimento de Nova York, contudo, havia atacado sozinho, sem apoio de flanco, e não teve chance contra as saraivadas sulistas que cruzavam todo o campo de batalha, confrontando e dizimando os soldados Yankees.
James tentou animar os homens, mas sua boca estava seca demais para formar palavras. Então o mundo de James se obliterou. Seu cavalo literalmente foi jogado para cima embaixo dele, depois empinou a cabeça para relinchar enquanto desmoronava. Um obus sulista tinha explodido bem embaixo da barriga do animal, eviscerando, e James, atordoado, ensurdecido e gritando por socorro, se esparramou desajeitadamente para fora da massa de tripas, sangue, carne e cascos. Saiu engatinhando, subitamente vomitando o conteúdo da barriga lesionada. Escorregou numa poça do sangue do cavalo, depois se levantou de novo e cambaleou em direção à casa de madeira que ficava no centro da linha de batalha federal e parecia oferecer uma espécie de refúgio. Mas, ao se aproximar, viu que a pequena construção fora lascada, perfurada e queimada por balas e obuses. James se encostou num pequeno depósito externo e tentou entender o que acontecia a seu redor, porém só conseguia pensar no mar de sangue de cavalo em que havia caído. Seus ouvidos ainda zumbiam por causa da explosão. Um soldado de Wisconsin, cujo rosto era uma máscara branca, estava sentado ao lado dele, e James demorou a perceber que a cabeça do sujeito fora meio decepada por um fragmento de obus e o cérebro estava exposto. Não, disse James. Não. Dentro da casa uma mulher gritava enquanto em algum lugar, à distância, parecia que todo um exército de mulheres uivava. James se afastou da construção e cambaleou em direção a um regimento de infantaria. Eram homens de Massachusetts, seu povo, e ele ficou junto às bandeiras e viu a pilha de mortos jogada atrás delas, e, enquanto olhava, outro homem desmoronou. As bandeiras eram alvos para os atiradores inimigos, um convite brilhante e estrelado para a morte. No entanto, assim que o porta-bandeira caiu, outro homem pegou o mastro e manteve o estandarte no alto. Starbuck! Gritou uma voz. Era o major que James conhecia como um advogado austero e esperto de Boston, mas, por algum motivo, apesar de James ter encontrado o sujeito toda semana no clube dos advogados, não conseguiu lembrar seu nome. Onde está MC Dovell? Gritou o major. Perto da estrada principal. James conseguiu parecer razoavelmente coerente. Ele deveria estar aqui. Um obus ressoou acima. O major, um homem magro e grisalho com barba muito bem aparada, estremeceu quando o projétil explodiu em algum lugar ao fundo. Malditos! Malditos! Quem? Pensou James, então ficou atônito por ter usado a imprecação, mesmo silenciosamente, em pensamento. Estamos lutando com eles aos pedaços. Tentou explicar o advogado de Boston, falando da dificuldade dos nortistas. Não vai adiantar. Como assim? James precisou lutar para ser ouvido acima dos estrondos constantes dos canhões. Qual é o nome desse sujeito? Lembrava-se de que o advogado parecia um cão terrier nas discussões dos tribunais, jamais soltando uma testemunha até arrancar a prova, e James se lembrou de uma ocasião famosa em que o sujeito perderá as estribeiras com o presidente do Supremo Tribunal, o juiz Shaw, reclamando diante de todos que era intelectual e judicialmente constipado, e por esse desacato o juiz primeiro o multou, depois lhe pagou um jantar. Qual era o nome do sujeito? Os ataques deveriam coincidir. Precisamos de um general para coordenar as coisas. O major parou abruptamente. James, que sempre se sentirá desconfortável com as críticas à autoridade constituída, tentou explicar que sem dúvida o general MC Dovell sabia o que estava acontecendo, mas parou subitamente de falar porque o major oscilava. James estendeu a mão, o major a agarrou com uma força demoníaca, depois abriu a boca, porém em vez de falar simplesmente soltou um grande jato de sangue. Ah, não, conseguiu dizer o major, depois caiu aos pés de James. James se sentiu tremer. Isso era um pesadelo, e ele sentiu um medo incrivelmente terrível, abjeto e vergonhoso. Diga, minha querida Abigail, pediu o major agonizante, e olhou de forma patética para James, que continuou sem lembrar o nome dele. Dizer o que a Abigail? Perguntou de maneira idiota, mas o major estava morto. James soltou a mão do cadáver com um gesto brusco e sentiu uma tristeza terrível, muito terrível, porque morreria sem jamais conhecer os prazeres daquele mundo.
Morreria e não haveria ninguém que sentisse de verdade sua falta, ninguém que realmente lamentaria sua morte. E olhou para o céu e deu um grito de autopiedade. Depois conseguiu tirar desajeitadamente o revólver do coldre de couro rígido. Mirou vagamente na direção do exército confederado e puxou o gatilho repetidamente para cuspir as balas contra uma nuvem de fumaça. Cada tiro era um protesto contra sua própria natureza cautelosa. O regimento de Massachusetts avançou aos tropeços. Não estava mais em linha, havia se coagulado em pequenos grupos de homens que agora andavam obliquamente entre os mortos e agonizantes. Falavam uns com os outros enquanto lutavam, animando-se mutuamente, oferecendo elogios e piadinhas. Ei, rebelde! Aqui vai uma pílula de chumbo para sua doença! Gritou um homem e disparou em seguida. Você está bem, Billy? A arma entupiu. As balas Minié se expandiam nos canos quando a parte de trás, oca, inchava devido aos gases da pólvora para agarrar as ranhuras e assim induzir um giro mortalmente preciso no projétil. A fricção da bala expandida raspando no cano deveria remover os depósitos de pólvora queimada das ranhuras, mas a teoria não funcionava na prática e os depósitos ásperos se acumulavam, tornando as armas terrivelmente difíceis para um homem cansado recarregar. Ei, rebelde! Aqui vai uma para você! Meu Deus! Essa passou perto. Não adianta se abaixar, Rob. Antes de você ouvir, elas já passaram. Alguém tem bala? Um de vocês, me passe um cartucho. James soltou a mão do cadáver com um gesto brusco e sentiu uma tristeza terrível, muito terrível, porque morreria sem jamais conhecer os prazeres daquele mundo. Morreria e não haveria ninguém que sentisse de verdade sua falta, ninguém que realmente lamentaria sua morte. E olhou para o céu e deu um grito de autopiedade. Depois conseguiu tirar desajeitadamente o revólver do coldre de couro rígido. Mirou vagamente na direção do exército confederado e puxou o gatilho repetidamente para cuspir as balas contra uma nuvem de fumaça. Cada tiro era um protesto contra sua própria natureza cautelosa. O regimento de Massachusetts avançou aos tropeços. Não estava mais em linha, havia se coagulado em pequenos grupos de homens que agora andavam obliquamente entre os mortos e agonizantes. Falavam uns com os outros enquanto lutavam, animando-se mutuamente, oferecendo elogios e piadinhas. Ei, rebelde! Aqui vai uma pílula de chumbo para sua doença! Gritou um homem e disparou em seguida. Você está bem, Billy? A arma entupiu. As balas Minié se expandiam nos canos quando a parte de trás, oca, inchava devido aos gases da pólvora para agarrar as ranhuras e assim induzir um giro mortalmente preciso no projétil. A fricção da bala expandida raspando no cano deveria remover os depósitos de pólvora queimada das ranhuras, mas a teoria não funcionava na prática e os depósitos ásperos se acumulavam, tornando as armas terrivelmente difíceis para um homem cansado recarregar. Ei, rebelde! Aqui vai uma para você! Meu Deus! Essa passou perto. Não adianta se abaixar, Rob. Antes de você ouvir, elas já passaram. Alguém tem bala? Um de vocês, me passe um cartucho. James sentia conforto nas palavras em voz baixa e se esgueirou para mais perto do grupo mais próximo. O oficial comandante do regimento de Massachusetts havia começado o dia como tenente e agora gritava aos sobreviventes para avançar, e eles tentavam, dando gritos de desafio com as gargantas roucas. Mas então 2 canhões confederados de 6 libras golpearam o flanco aberto do regimento com cargas de metralha e as balas de mosquete chicotearam em meio aos sobreviventes, dizimando os homens e encharcando o chão escorregadio com mais sangue. Os soldados de Massachusetts recuaram. James recarregou seu revólver. Estava suficientemente perto para ver os rostos sujos dos inimigos, os olhos surgindo brancos em meio às manchas de pólvora na pele, as casacas desabotoadas e as camisas soltas. Viu um rebelde cair, segurando o joelho, depois se arrastar para a retaguarda. Viu outro oficial rebelde com bigode comprido e louro gritando encorajamentos a seus homens. A casaca do homem estava aberta e a calça presa com um pedaço de corda. James mirou cuidadosamente o sujeito, disparou, mas a fumaça do revólver obscureceu o efeito do tiro. Os canhões rebeldes estrondeavam de volta, escoiceando nas conteiras, batendo com as rodas no chão,
chiando à medida que as esponjas limpavam os canos, depois disparando de novo para alimentar a nuvem de fumaça que se adensava como uma névoa de Nantuque. Mais canhões chegavam da ala direita de Beauregard. O general rebelde sentiu que o desastre fora evitado, apesar de não ter sido obra sua, e sim porque seus rapazes fazendeiros, estudantes e vendedores de lojas suportaram o ataque Yankee e agora contra-atacavam em toda parte ao longo da linha improvisada de Jackson. Dois exércitos amadores colidiram e a sorte pendia para o lado de Beauregard. O general Joseph Johnston havia trazido seus homens do Vale do Shenandoah, mas, agora que estavam ali, ele não tinha o que fazer, a não ser vê-los serem abatidos. Johnston tinha um posto mais alto que Beauregard, mas Beauregard havia planejado a batalha, conhecia o terreno, enquanto Johnston, por sua vez, era um estranho, por isso estava deixando Beauregard terminar a luta. Johnston estava pronto para assumir o comando caso Beauregard fosse atingido, mas até lá precisaria permanecer em silêncio e tentar entender o fluxo do evento gigantesco que chegará ao clímax terrível no topo da colina. Ele entendia de modo suficientemente claro que o norte enganara Beauregard e conseguirá flanqueá-lo, mas também viu que as forças sulistas estavam lutando intensamente e ainda poderiam abrir caminho para a vitória. Johnston também sabia que o coronel Nathan Evans, o desvalorizado sujeito da Carolina do Sul, era quem provavelmente salvara a Confederação ao colocar sua força debilitada no caminho do ataque de flanco nortista. Johnston procurou Evans e agradeceu. Depois, voltando para o leste, encontrou o ferido Washington Falconer deitado no chão com as costas numa cela. Falconer fora despido da cintura para cima, seu peito estava enrolado em bandagens e o braço direito numa tipóia ensanguentada. O general puxou as rédeas e olhou com simpatia o coronel ferido. Você é Falconer, não é? Washington Falconer levantou os olhos e viu ofuscantes tranças amarelas, mas os raios de sol difusos pela fumaça estavam atrás do cavaleiro e ele não conseguiu identificar seu rosto. Senhor? Respondeu muito cansado, já ensaiando os argumentos que usaria para explicar o fracasso da legião. Sou Joseph Johnston. Nós nos encontramos em Richmond há 4 meses, e, claro, tivemos o prazer de jantar juntos na casa de Jethro Sanders no ano passado. Claro, senhor. Falconer estivera esperando uma reprimenda, porém o general Johnston parecia mais que afável. Você deve estar se sentindo mal, Falconer. O ferimento é grave? Um arranhão que vai me deixar de molho por 6 semanas, só isso. Falconer sabia como parecer modesto da maneira adequada, mas na verdade vinha se reajustando desesperadamente à percepção maravilhosa de que o general Johnston não estava cheio de recriminações. Washington Falconer não era idiota e sabia que havia se comportado mal ou, no mínimo, que poderia ser imputado que ele se comportara de modo insensato ao abandonar sua legião, não estando por perto para salvá-la da traição de Nathaniel e da impetuosidade de Bard, mas, se a amabilidade de Johnston servia de orientação, talvez ninguém tivesse notado o abandono do dever. Se não fosse o sacrifício de vocês, disse Johnston, derramando bálsamo na autoestima de Falconer e tornando completa a felicidade do coronel, a batalha teria sido perdida há 2 horas. Graças a Deus vocês estavam com Evans. Falconer abriu a boca, não encontrou nada para falar, então a fechou. Os federais enganaram Beauregard completamente, continuou Johnston em tom jubiloso. Ele achou que a coisa seria decidida no flanco direito, e o tempo todo os patifes estavam planejando nos atacar aqui. Mas vocês entenderam certo, e graças a Deus, porque salvaram a Confederação. Johnston era um homem que gostava de colocar os pingos nos is, detalhista, um soldado profissional de longa experiência que parecia genuinamente comovido com a homenagem que prestava. Evans me contou sobre sua bravura, Falconer, e é uma honra saudá-lo. Na verdade, Evans Canelas havia elogiado a coragem da Legião Falconer e não mencionar o nome do coronel Falconer, mas esse era um equívoco bastante simples, e Washington Falconer não achava que precisaria corrigi-lo nesse momento. Fizemos apenas o melhor que pudemos, senhor, conseguiu dizer Falconer, enquanto na mente já reescrevia toda a história do dia, que, na verdade, ele soubera o tempo inteiro que a esquerda rebelde estava perigosamente exposta. Ele não fizera o reconhecimento dos vals de Sudley no alvorecer? E não tinha deixado seu regimento bem posicionado para enfrentar o avanço inimigo?
E não se ferira na luta subsequente? Fico feliz porque pudemos ser úteis de alguma forma, senhor, acrescentou com modéstia. Johnston gostou da humildade de Falconer. Você é um sujeito corajoso, Falconer, e vou me certificar de que Richmond saiba quem são os verdadeiros heróis de Manassas. Meus homens são os verdadeiros heróis. Apenas 10 minutos antes o coronel estava xingando seus homens, especialmente os músicos que abandonaram 2 tubas caras, um trompete e 3 tambores no esforço desesperado para escapar da perseguição nortista. Todos são bons homens da Virgínia, senhor, acrescentou, sabendo que Joseph Johnston também era da velha região. Saúdo todos vocês! Exclamou Johnston, mas levando a mão ao chapéu especificamente para Falconer, antes de instigar o cavalo. Washington Falconer ficou deitado aproveitando o elogio. Herói de Manassas! Até a dor pareceu diminuir, ou talvez fosse a morfina que o Dr. Danson insistira que ele engolisse, mas, mesmo assim, herói. Era uma boa palavra, e como se ajustava bem a um Falconer. E talvez 6 semanas na casa de Richmond não caíssem mal, desde que, claro, aquela batalha fosse vencida e a Confederação sobrevivesse. Porém, se fosse assim, certamente um herói tinha mais chance de promoção caso jantasse regularmente com os governantes de seu país, não? E que lição isso seria a capachos como Lee, que foram tão arrogantes em sua atitude? Agora teriam de lidar com um herói. Falconer sorriu para o filho. Acho que você mereceu uma promoção, Adam. Mas... Quieto. Não proteste. O coronel sempre se sentia bem quando podia se comportar de forma generosa, e esse momento ficou ainda melhor com as esperanças crescentes que seu novo status como herói de Manassas tornava críveis. Certamente poderia obter um posto de general. E certamente poderia arranjar tempo para aperfeiçoar a legião, que então seria capaz de se tornar a jóia e o âmago de sua nova brigada. A Brigada de Falconer. O nome soava bem, e ele imaginou a brigada de Falconer comandando a marcha para penetrar em Washington, apresentando armas diante da Casa Branca e escoltando um conquistador a cavalo para uma terra humilhada. Pegou um charuto na caixa ao lado e o apontou para Adam, enfatizando a importância do que dizia. Preciso que você se encarregue da legião enquanto convalesço. Preciso que garanta que Pica-Pau não enlouqueça de novo, certo? Que não frite a legião em alguma escaramuça sem importância. Além disso, a legião deve estar nas mãos da família. E você se saiu bem hoje, filho, muito bem. Eu não fiz nada, papai, protestou Ada acaloradamente. E nem sei bem. Agora não. Quieto. Washington Falconer tinha visto o Major Bard se aproximando e não queria que Tadeus testemunhasse as prevaricações do filho. Tadeus! Cumprimentou o coronel com um calor incomum. O general pediu que eu lhe agradecesse. Você se saiu bem. O Major Bard, que sabia perfeitamente bem que o coronel estava furioso com ele até um momento atrás, parou subitamente e olhou ao redor, como se procurasse outro homem chamado Tadeus que pudesse ser o destinatário do elogio do coronel. Está falando comigo, coronel? Você se saiu maravilhosamente. Dou-lhe os parabéns. Você fez exatamente o que eu esperaria de sua parte, exatamente o que eu desejava. Manteve a legião em seu dever até minha chegada. Todos pensaram que a batalha seria na ala direita, mas nós sabíamos que não, hein? Nós nos saímos bem, muito bem. Se meu braço não estivesse quebrado, eu apertaria sua mão. Parabéns, Tadeus, parabéns. Tadeus Bard conseguiu conter a gargalhada, mas sua cabeça se sacudiu nervosa para trás e para frente como se fosse explodir numa risada demoníaca. Devo entender, conseguiu finalmente falar sem rir, que você também deve ser parabenizado. O coronel escondeu a raiva diante da afronta do cunhado. Acho que você e eu nos conhecemos o suficiente para dispensar uma troca de homenagens, Tadeus. Apenas saiba que indicarei seu nome quando estiver em Richmond. Não vim aqui para lhe oferecer admiração, disse Tadeus Bard com honestidade brutal, mas para sugerir que mandássemos uma equipe de trabalho para encontrar um pouco d'água. Os homens estão morrendo de sede. Água? Certo, água.
Então você e eu devemos juntar as cabeças e decidir o que será necessário no futuro. O Sr. Little disse que perdemos alguns instrumentos da banda, e não podemos nos dar ao luxo de perder tantos cavalos de oficiais como perdemos hoje. Instrumentos da banda? Cavalos? Tadeusz Bard olhou boquiaberto o cunhado, imaginando se o osso partido havia acabado com um tino de falconer. O que a legião precisava, decidiu Tadeusz Bard enquanto o coronel continuava falando, era de algo como o Reader, de M.C. Guffey, ensinando o serviço elementar do soldado, uma cartilha sobre como disparar um fuzil e exercícios, mas sabia que não adiantava dizer isso. A imensa complacência de Falconer fora estufada pelo elogio de algum idiota e ele já estava se vendo como o conquistador de Nova York. Bard tentou trazer o coronel de volta ao mundo real com uma pequena dose de realidade. Quer a conta do açougueiro, Falconer? Interrompeu ele. A lista de nossos mortos e feridos? Washington Falconer escondeu de novo a irritação. É muito ruim? Perguntou desconfiado. Não tenho nada com que comparar, e infelizmente está incompleta. Deslocamos muitos homens no decorrer de nossa corajosa vitória, mas sabemos com certeza que pelo menos 20 estão mortos. O capitão Jenkins se foi, e o pobre Burroughs, claro. Presumo que você vai escrever a viúva, não? Bard fez uma pausa, mas não recebeu resposta, por isso deu de ombros e foi em frente. Claro, pode haver outros mortos lá fora. Sabemos de 22 feridos, alguns de modo atroz. São 23, interrompeu o coronel, e ofereceu um sorriso modesto a Tadeusz Bard. Eu me considero membro da legião, Tadeusz. Eu também, Falconer, e já contei você entre os heróis. Como eu disse, 22, alguns gravemente. Mas Terson não vai sobreviver, e Norton perdeu as 2 pernas, de modo que... Não preciso de todos os detalhes, disse Falconer com petulância. E ainda parece haver 72 homens desaparecidos, continuou Bard estoicamente com as más notícias. Não estão necessariamente perdidos para sempre. O garoto do Turner McLean apareceu há 5 minutos, depois de passar quase 2 horas andando pelo campo de batalha, mas ele nunca teve um grama de bom senso. Outros provavelmente morreram. Ouvi dizer que Ridley foi morto. Assassinado, insistiu o coronel. Assassinado, é mesmo? Bard já ouvirá a história, mas queria provocar o coronel. Ele foi assassinado, e eu testemunhei, e você vai colocar isso nos livros do regimento. Se algum dia encontrarmos os livros, observou Bard, feliz. Parece que perdemos toda a bagagem. Assassinado. Ouviu? Trovejou Falconer, provocando uma pontada de dor no peito ferido. É o que você vai colocar. Que ele foi assassinado por Starbuck. Starbuck está desaparecido, continuou Bard impassível, lamento dizer. Lamenta? Havia algo muito perigoso na voz do coronel. Você também deveria lamentar, continuou Bard, ignorando o tom do coronel. Starbuck provavelmente salvou nossas bandeiras e certamente impediu que Adam fosse feito prisioneiro. Ada não contou? Estive tentando lhe contar, pai, falou Adam. Starbuck se foi, observou o coronel com firmeza, e, se ele estivesse aqui, eu exigiria que você o prendesse por assassinato. Eu o vi atirar em Ridley. Eu vi. Ouviu isso, Tadeusz? Na verdade, metade da legião podia escutar o coronel, cuja indignação crescia enquanto ele se lembrava da morte do pobre Ridley. Santo Deus, pensou Falconer, nenhum desses homens acreditava quando ele dizia que tinha visto Starbuck fazer os disparos que mataram Ridley. O coronel tinha se virado sobre a cela e visto quando ele disparou o revólver. E agora Pica-Pau Bard queria afirmar que o sujeito de Boston era algum tipo de herói? Meu Deus, ele, o coronel, era o herói de Manassas. O general Johnston mesmo não dissera isso? Você disse que perdemos o pobre Roosevelt Jenkins? Perguntou, mudando de assunto deliberadamente. Foi obliterado por uma explosão de obus, confirmou Bard, depois voltou ao assunto, obstinadamente. Você está mesmo ordenando que eu prenda Starbuck por assassinato? Se o encontrar, sim.
gritou o coronel. Depois se encolheu quando uma dor lancinante desceu pelo braço. Pelo amor de Deus, Tadeus, por que você sempre tem de fazer tanto estardalhaço com as coisas? Porque alguém precisa fazer isso, coronel, alguém precisa. Bard sorriu e se virou enquanto atrás dele, num platô cercado de fogo, a batalha finalmente chegava ao ponto de ruptura. James Starbuck não chegou a entender exatamente por que as linhas nortistas se romperam, apenas se lembrava de um pânico desesperado dominando de repente as tropas federais até que, perdendo toda a ordem, não havia nada além de puro medo enquanto o exército de MC Dovel corria. Nada que fizeram havia tirado os regimentos sulistas do platô. Nenhum ataque ganhou terreno suficiente para permitir que as tropas de apoio reforçassem o sucesso, e assim os ataques nortistas foram repelidos repetidamente, e cada repulsa criava uma pilha de mortos e agonizantes amontoados em fileiras como destroços de uma maré, marcando os limites de cada ataque federal. A munição tinha escasseado em alguns regimentos yankees. Os sulistas, empurrados para trás em direção à própria bagagem, distribuíam tubos de cartuchos para suas tropas, mas os suprimentos nortistas continuavam a leste do Bull Run, e cada carroça, armão e cofre precisava ser trazido através do engarrafamento que se desenvolvera ao redor da ponte de pedra, e frequentemente, mesmo quando a munição chegava ao topo do morro, era do tipo errado, e assim tropas armadas com fuzis .58 recebiam munição .69 para mosquetes. E, à medida que os fuzis ficavam silenciosos, eles recuavam deixando uma abertura na linha nortista, por onde os rebeldes de cinza se moviam. Dos dois lados fuzis e mosquetes enterravam ou se quebravam. Os cones através dos quais as cápsulas de percussão cuspiam seu fogo para as cargas de pólvora se quebravam com frequência, mas, conforme os sulistas pressionavam adiante, podiam pegar as armas dos nortistas mortos e continuar a matança. Porém os yankees continuavam lutando. Os canos de seus fuzis e mosquetes estavam sujos com os restos de pólvora queimada, de modo que era necessário um esforço enorme para socar cada bala, e o dia estava quente e o ar tomado por uma fumaça acre dos disparos, fazendo as bocas e as gargantas dos homens cansados ficarem secas e ásperas. Os ombros estavam com hematomas pretos devido aos coices das armas pesadas, as vozes roucas de tanto gritar, os olhos ardendo por causa da fumaça, os ouvidos zumbindo com as pancadas dos grandes canhões, os braços doendo de tanto socar as balas pelos canos sujos. Mas os homens ainda lutavam. Sangravam e lutavam, xingavam e lutavam, rezavam e lutavam. Alguns pareciam atordoados, simplesmente de pé, olhos e bocas abertos, sem perceber os gritos dos oficiais ou a balbúrdia dissonante de balas, canhões, obuses e gritos. James Starbuck havia perdido toda a nação de tempo. Recarregava o revólver, disparava e recarregava. Mal sabia o que estava fazendo, apenas que cada disparo poderia salvar a União. Sentia-se aterrorizado, mas continuava brigando, sentindo uma coragem estranha ao pensar na irmã mais nova. Decidirá que somente Martha iria lamentar sua morte e que ele não poderia desgraçar o afeto dela, e era essa decisão que o mantinha no lugar em que lutava como um soldado raso, disparando e carregando, e o tempo todo dizendo o nome de Martha em voz alta, como um talismã para a sua coragem. Martha era a irmã cujo caráter mais se parecia com o de Nathaniel, e enquanto James permanecia na confusão de feridos e mortos, poderia ter chorado porque Deus não lhe dera a ousadia despudorada de Martha e Nathaniel. Então, enquanto colocava as últimas pequenas cápsulas de percussão nos cones do revólver, um grito de comemoração se espalhou pela linha sulista e James ergueu o olhar, vendo a frente inimiga inteira avançar. Ajeitou o braço dolorido e apontou o revólver para o que parecia um vasto exército cinza como um rato chamuscado por queimaduras de pólvora, que se aproximava numa carga diretamente contra ele. Então, enquanto murmurava o nome da irmã e se encolhia um pouco por causa do som que o revólver faria, viu que estava absolutamente sozinho. Num momento houvera ali uma batalha e agora havia uma debandada. Porque o exército federal tinha desmoronado e fugido. Os soldados corriam morro abaixo, abandonando a disciplina ao vento. Homens largavam fuzis e mosquetes, baionetas e mochilas, e simplesmente fugiam. Alguns corriam para o norte em direção aos vales de Sudley, enquanto outros escapavam para a ponte de pedra. Uns poucos tentavam conter a carga,
gritando para os companheiros nortistas formarem linha e se manterem firmes, mas esses poucos foram suplantados pelos muitos. As tropas em pânico inundaram os campos dos dois lados da estrada principal, na qual um canhão atrelado, com os cavalos chicoteados até galoparem de forma frenética, atropelou soldados de infantaria com suas rodas reforçadas com ferro. Outros homens usavam mastros de bandeiras como lanças com as quais abriam caminho até o riacho. A perseguição rebelde parou na beira do platô. Uns poucos tiros de mosquete apressavam a retirada nortista, mas ninguém do lado rebelde tinha energia para perseguir. Em vez disso, deleitavam-se com a lenta percepção da vitória e com a derrota da horda que fugia em pânico abaixo deles. Os artilheiros rebeldes levaram os canhões sobreviventes à crista do morro e os obuses sulistas partiram ressoando no calor da tarde para explodir em tufos de fumaça ao longo da estrada apinhada e na floresta do outro lado. Um dos tiros estourou no ar bem em cima da ponte de madeira que atravessava o profundo afluente do Ran exatamente quando uma carroça passava. Os cavalos feridos entraram em pânico e tentaram sair em disparada, mas o obus fatal havia arrancado uma roda dianteira e o veículo enorme girou, com um eixo quebrado furando a madeira, levando o corpo pesado da carroça a ficar preso entre os parapeitos da ponte, onde seria impossível movê-lo, e assim a principal rota de fuga do exército nortista ficou bloqueada, e mais obuses desciam ressoando para explodir no meio dos Yankees em fuga. Os canhões, as carruagens, os armões e as carroças federais ainda à margem oeste do Bull Run foram abandonados enquanto seus cocheiros fugiam para a segurança. Um obus explodiu no riacho, levantando uma grande quantidade de água. Mais obuses caíam atrás, fazendo com que a massa de homens em pânico corresse desesperadamente pela margem escorregadia até entrar na correnteza rápida do Ran. Dezenas de homens se afogaram, empurrados para baixo pelos próprios companheiros aflitos. Outros foram capazes de atravessar o riacho fundo e de algum modo conseguiram sair e depois correram na direção de Washington. Nathaniel Starbuck vira a debandada se derramar pela borda do platô. A princípio não tinha acreditado no que via, depois a incredulidade se transformou em espanto. O sargento que vigiava os prisioneiros olhara para o morro e depois saíra correndo. Um nortista ferido, recuperando-se no pátio, havia se afastado mancando, usando o mosquete como muleta. O médico de barba ruiva chegou à porta com seu avental sujo de sangue, lançou um olhar incrédulo para a cena, balançou a cabeça e voltou para dentro, para seus pacientes. "O que vamos fazer agora?" perguntou um prisioneiro rebelde a Nathaniel, como se acreditasse que um oficial soubesse qual era a etiqueta para enfrentar a vitória no meio de uma ralé derrotada. "Vamos ficar bem quietos e educados", aconselhou Nathaniel. Havia Yankees fugindo e passando pela casa, e alguns olhavam com raiva os prisioneiros sulistas. "Fiquem sentados e não se mexam, apenas esperem." Ele viu um canhão nortista sendo retirado do platô. O capitão do canhão havia conseguido juntar duas parelhas de cavalos que, chicoteados pelos cocheiros em pânico até tirar sangue, galopavam insensatamente pela encosta esburacada pelos obuses, de modo que os artilheiros empoleirados no banco estreito do armão se agarravam com força aos suportes de metal. Os cavalos tinham os olhos brancos e apavorados. O canhão em si, atrelado atrás do armão, saltou de forma perigosa quando a roda passou sobre um pequeno riacho ao pé do morro. Depois o cocheiro puxou as rédeas e os cavalos assustados viraram depressa demais para a estrada, e Nathaniel viu, horrorizado, primeiro o canhão e depois o armão tombarem, rolarem e deslizarem com força pela estrada até baterem com um ruído de embrulhar o estômago nas árvores da beira do pátio. Houve um momento de silêncio, depois os primeiros gritos rasgaram o ar úmido. "Ah, meu Deus!" Um homem ferido deu as costas para a carnificina, horrorizado. Um cavalo, com as duas patas traseiras quebradas, tentou se soltar dos destroços sangrentos. Um dos artilheiros tinha ficado preso sob o armão e agarrava debilmente as lascas de madeira que o empalavam. Um sargento de infantaria que passava ignorou o moribundo enquanto cortava os tirantes do cavalo que não estava ferido, soltava as correntes e depois montava nele. Uma bala sólida do armão tombado rolou pela estrada, os cavalos feridos continuaram relinchando e o artilheiro agonizante ainda gritava: "Ah, meu Deus, não!" Um dos prisioneiros no pátio sombreado pelas árvores era um funcionário de alfândega da Virgínia que agora recitava o Pai Nosso repetidamente.
Os gritos e relinchos medonhos continuaram até que um oficial nortista se aproximou dos animais feridos e disparou em seus crânios. Foram necessários 5 tiros, mas os animais morreram, deixando apenas o artilheiro berrando, ofegando, retorcendo-se empalado pelos raios partidos da roda do armão. O oficial respirou fundo. Soldado! O homem deve ter reconhecido o tom de autoridade porque ficou em silêncio por apenas um segundo, e esse segundo era tudo de que o oficial necessitava. Apontou o revólver, puxou o gatilho e o artilheiro tombou para trás em silêncio. O oficial nortista estremeceu, jogou fora o revólver descarregado e se afastou chorando. De repente o mundo ficou muito silencioso. Fedia sangue, mas estava em silêncio, até que o rapaz da alfândega rezou o Pai Nosso outra vez, como se a repetição das palavras pudesse salvar sua alma. Vocês estão em segurança? Um oficial de casaca cinza galopou até a encruzilhada. Estamos, respondeu Nathaniel. Demos uma surra neles, rapazes. Demos uma boa surra. Alardeou o oficial. Quer uma maçã, senhor? Um prisioneiro da Carolina do Sul, agora libertado, estivera remexendo nas mochilas que caíram do armão tombado e pegou algumas maçãs vermelhas no meio dos destroços sangrentos. Jogou uma para o oficial jubiloso. Vá bater mais um pouco neles. O oficial pegou a fruta. Atrás dele os primeiros homens da infantaria sulista avançavam para o Bull Run. Nathaniel olhou durante um tempo, depois virou as costas. A loteria da guerra o havia libertado de novo, e ele tinha mais uma promessa a cumprir. Homens cansados recolhiam os feridos, ao menos os que conseguiam encontrar. Alguns estavam no meio das florestas, condenados a mortes lentas e esquecidas sob o mato baixo. Homens sedentos procuravam água enquanto alguns simplesmente bebiam o líquido imundo dos baldes das esponjas dos canhões, engolindo os restos de pólvora junto do líquido quente e salgado. O vento fraco estava aumentando, agitando as fogueiras que os homens faziam com coronhas partidas dos mosquetes e paus de cerca. Os rebeldes não estavam em condições de perseguir as tropas federais, por isso ficaram no campo de batalha olhando numa perplexidade atordoada o botim da vitória. Os canhões, as carroças e os cofres de munição, os montes de provisões capturados e as hordas de prisioneiros. Um gordo congressista de Rochester, Nova York, estava entre os prisioneiros. Foi encontrado tentando esconder a vasta barriga atrás de uma pequena e estreita árvore e levado ao quartel-general do exército onde alardeou a importância de sua posição, exigindo ser solto. Um soldado georgiano, magro como um trilho, lhe disse para calar a maldita boca gorda antes que ele tivesse a maldita língua gorda cortada para ser cozida e servida com molho de maçã, e o congressista ficou em silêncio imediatamente. No crepúsculo os rebeldes atravessaram o Bull Run para capturar o canhão Parrott de 30 libras e cano estriado que sinalizara o ataque federal naquela manhã. Os nortistas abandonaram 26 outros canhões, junto de quase toda a bagagem do exército. Soldados sulistas encontraram uniformes de gala completos cuidadosamente embrulhados, prontos para a entrada triunfante em Richmond, e um soldado da Carolina do Norte desfilou orgulhoso com os adereços de um general Yankee, completo com dragonas, espada, faixa e esporas. Os bolsos dos mortos foram revistados em busca de bens dignos de pena, pentes, baralhos, testamentos, canivetes e moedas. Uns poucos sortudos encontraram cadáveres mais ricos, um com uma pesada corrente de relógio repleta de sinetes de ouro, outro com um anel de rubi no dedo anular. Daguerreótipos de esposas e namoradas, pais e filhos eram jogados fora, porque os vitoriosos não procuravam lembranças despedaçadas de afetos, e sim moedas e charutos, prata e ouro, botas boas, camisas finas, cintos, fivelas ou armas. Um rápido mercado de saque se estabeleceu, finos binóculos de oficiais eram vendidos por $1, espadas por 3, e revólveres Colt de $50 por 5 ou 6. Os mais valiosos eram os retratos posados mostrando damas de Nova York e Chicago sem roupas. Alguns homens se recusavam a olhar, temendo o fogo do inferno, mas a maioria os passava entre si e pensava no saque que encontraria caso fossem chamados para invadir o norte rico, gordo e mole, que gerava aquelas mulheres e quartos tão belos. Médicos do norte e do sul trabalhavam juntos nos hospitais de campanha no campo de batalha queimado e rasgado. Os feridos choravam,
pernas, braços, mãos e pés amputados se empilhavam nos quintais, enquanto os mortos eram amontoados como lenha para as sepulturas que deveriam esperar amanhã para serem cavadas. A noite se aproximava, porém James Starbuck permanecia livre. Tinha se escondido num bosque e agora se arrastava pelo fundo de uma vala em direção ao Bull Run. Sua mente estava caótica. Como aquilo havia acontecido? Como a derrota podia ter caído sobre eles? Era muito amarga, terrível, vergonhosa. Será que Deus era tão descuidado com a justiça que permitiria essa visita medonha à União? Não fazia sentido. Eu não daria nem mais um passo, Yankee, disse subitamente uma voz divertida acima dele. Porque isso aí na sua frente era venenosa, e você já está encrencado mesmo sem isso. James levantou os olhos e viu dois rapazes sorridentes que ele suspeitou, corretamente, estarem observando nos últimos minutos. Sou oficial, conseguiu dizer. Prazer em conhecê-lo, oficial. Sou Ned Potter e esse aqui é Jake Spring, e esse aqui é nosso cachorro, Abby. Potter indicou um pequeno vira-lata maltratado que ele segurava num pedaço de corda. Nenhum de nós é oficial, mas você é nosso prisioneiro. James ficou de pé e tentou espanar as folhas mortas e a água estagnada de seu uniforme. Meu nome, disse em modo mais enfático, depois parou. O que aconteceria com o filho de Elial Starbuck nas mãos de sulistas? Será que iriam linchá-lo? Será que fariam as coisas terríveis que seu pai dizia que todos os sulistas faziam com negros e emancipadores? Não importa seu nome, Yankee, só o que tem nos bolsos. Eu, Jake e Abby estamos meio pobres. Até agora só capturamos dois rapazes da Pensilvânia e eles não tinham nada a não ser bolos de milho duros e 3 centavos enferrujados. O mosquete subiu e o riso se alargou. Para começar você pode nos dar esse revólver. Buchanan! James disse o nome bruscamente. Miles Buchanan! Ned Potter e Jake Spring fitaram o prisioneiro, sem compreender. É um advogado. Explicou James. Fiquei o dia inteiro tentando lembrar o nome dele. Uma vez ele acusou o juiz supremo Shaw de ser constipado. Quero dizer, intelectualmente constipado, sua voz morreu enquanto ele percebia que o pobre Miles Buchanan estava morto, que Abigail Buchanan era viúva e ele próprio fora feito prisioneiro. Só entregue o revólver, Yankee. James entregou a arma enegrecida, depois virou os bolsos. Estava carregando mais de $18 em moedas, um Novo Testamento, um bom relógio numa corrente pesada de sinetes, um binóculo de ópera dobrável, uma caixa de pontas de penas, 2 cadernos e um fino lenço de linho em que sua mãe havia bordado suas iniciais. Ned Potter e Jake Spring ficaram maravilhados com a própria sorte, mas James sentiu apenas uma humilhação terrível. Fora entregue na mão de seus piores inimigos e poderia ter chorado pela perda de seu país. A 1,5 km de James, Nathaniel Starbuck fazia uma busca numa campina marcada por tiros de obus e pegadas de cascos. Os Yankees partiram muito antes e a campina estava vazia, a não ser pelos mortos. Era o pasto no qual Washington Falconeiro o havia acertado com um chicote de montaria, o lugar onde Ethan Ridley tinha morrido. Encontrou Ridley mais perto da linha de árvores do que recordava, mas supôs que todas as lembranças da batalha fossem confusas. O corpo era um amontoado horroroso de sangue e ossos, carne rasgada e pele enegrecida. Os pássaros já haviam começado o festim, mas bateram asas, afastando-se relutantes, quando Nathaniel foi até o cadáver que estava começando a feder. A cabeça de Ridley ainda estava reconhecível, a barbicha pontuda estranhamente livre de sangue. Seu filho da puta! Disse Nathaniel em voz cansada e sem raiva de verdade, mas estava se lembrando da cicatriz no rosto de Sally e do filho que ela havia perdido, e dos estupros e surras que a garota suportara unicamente para que esse homem ficasse livre dela. Assim algum insulto parecia adequado para marcar o momento. O fedor adocicado da morte era denso e nauseante enquanto Nathaniel se ajoelhava perto do cadáver e se preparava. Então estendeu a mão para o que restava do inimigo. Pela graça de Deus, pensou, depois puxou o colarinho da jaqueta de Ridley para livrar os restos da peça de roupa do cadáver sangrento, e algo no interior do corpo inerte fez um som gorgolejante que quase levou o Yankee a vomitar.
A jaqueta não se soltava da sujeira do corpo e Nathaniel percebeu que teria de abrir o cinturão de couro que, de algum modo, ainda estava no lugar, em volta daquela confusão estripada. Soltou, sentindo ânsias de vômito, e uma parte do corpo rolou revelando o revólver que Ridley havia disparado contra ele. Era o belo revólver inglês com cabo de marfim que Washington Falconer mostrará a Nathaniel em seu escritório em Seven Springs. Agora o revólver estava entupido com o sangue de Ridley, mas o nortista o limpou no capim, tirou mais sangue com a manga do casaco, depois enfiou a linda arma em seu coldre vazio. Após isso, soltou a caixa de cápsulas e a de cartuchos do cinto de Ridley. Havia uma dúzia de moedas de $1 na caixa, que enfiou num de seus bolsos encharcados de sangue. Mas não tinha ido ali simplesmente para saquear o corpo do inimigo, e sim para recuperar um tesouro. Limpou os dedos no capim, respirou fundo outra vez e voltou aos restos sangrentos da jaqueta cinza. Encontrou uma caixa de couro que parecia ter guardado um desenho, mas agora o papel estava tão encharcado de sangue que era impossível dizer qual poderia ter sido a imagem. Havia mais $3 de prata no bolso e uma pequena bolsinha de couro molhada de sangue, que Nathaniel abriu. O anel estava ali. Parecia opaco à luz fraca, mas era o anel que ele procurava, o anel francês de prata que pertencera à mãe de Sally e que ele enfiou no bolso enquanto se afastava do cadáver. Seu filho da puta, repetiu, depois passou pelo cavalo morto de Ridley. Do outro lado do vale a fumaça das fogueiras de acampamento se afastava do morro para velar o pôr do sol. A escuridão caía enquanto Nathaniel subia o morro até onde o exército sulista fazia seu bivac exausto. Alguns oficiais haviam tentado ordenar que seus homens saíssem do topo do morro e descessem até onde o terreno não fedia sangue, mas os soldados estavam cansados demais para se mexer. Em vez disso, sentavam-se ao redor das fogueiras e comiam comida dura capturada do inimigo e toucinho frio. Um homem tocava um violino, as notas maravilhosamente lastimosas à luz cinzenta. Os morros distantes escureciam e as primeiras estrelas reluziam pálidas e nítidas num céu limpo. Um regimento da Geórgia fazia um culto religioso, as vozes dos soldados soando fortes enquanto cantavam louvores pela vitória. Nathaniel levou 1 hora para encontrar a legião. Nesse ponto estava quase totalmente escuro, mas ele viu o rosto característico de Pica-Pau Bard à luz de uma fogueira feita com uma dúzia de paus de cerca que irradiavam das chamas como através de uma roda. Cada homem em volta da fogueira era responsável por um raio, cutucando no fogo à medida que a madeira queimava. Todos ao redor dela eram oficiais que olharam atonitos enquanto Nathaniel chegava mancando à luz da fogueira. Murphy acenou satisfeito ao ver o bostoniano e Bard sorriu. Então você está vivo, Starbuck? É o que parece, Major. Bard acendeu um charuto e o jogou para o Yankee, que o pegou, puxou a fumaça e balançou a cabeça agradecendo. Esse sangue é seu? Perguntou Murphy a Nathaniel, cujo uniforme continuava coberto pelo sangue de Ridley. Não. Mas é muito dramático, comentou Bard numa zombaria gentil, depois se retorceu. Coronel! O coronel Falconer, agora com a camisa e a jaqueta enroladas em volta do braço ferido, estava sentado do lado de fora de sua barraca. Tinha feito um imenso estardalhaço por causa da bagagem perdida da legião e finalmente um grupo de busca relutante descobrira Nelson, o criado do coronel, ainda vigiando o máximo dos pertences de Washington Falconer que ele pudera carregar para longe do ataque Yankee. A maior parte havia sumido, mas a barraca do coronel fora salvo e uma cama de cobertores tinha sido arrumada no interior. Adam estava deitado na cama enquanto o pai se sentava num barril junto à porta da barraca. Coronel! Chamou Bard outra vez, e finalmente sua insistência fez Washington Falconer erguer o olhar. Boas novas, coronel! Bard mal conseguia se conter para não rir enquanto fazia sua maldade. Starbuck está vivo. Nate! Adam estendeu a mão para a muleta improvisada com madeira que um homem havia cortado num bosque próximo, mas seu pai o forçou a se sentar de novo. Falconer se levantou e foi em direção à fogueira. Um capitão do Estado-Maior, montado, escolheu esse momento para se aproximar da fogueira, vindo do outro lado do platô. Mas o capitão, que possuía uma mensagem para o coronel Falconer, sentiu a tensão no local e conteve o cavalo para ver o que acontecia.
Falconer olhou através das chamas, encolhendo-se diante da aparência horrenda de Nathaniel. O uniforme do nortista estava escuro e rígido de sangue, preto à luz das chamas com o líquido que havia encharcado cada costura e cada trama da sobrecasaca cinza. Ele parecia algo nascido de um pesadelo, mas acenou de modo bastante agradável enquanto soltava a fumaça do charuto. Boa noite, coronel. Falconer não disse nada. Bard acendeu um charuto e olhou Nathaniel. O coronel estava se perguntando como Ridley morreu. Starbuck foi atingido por um obus, coronel. Não restou nada a não ser uma confusão de ossos e sangue, explicou Nathaniel com a voz despreocupada. É o que o senhor quer que eu ponha no livro, coronel? Perguntou Thaddeus Bard com inocência fingida. Que Ridley morreu sob fogo de artilharia. Washington Falconer continuou sem falar. Encarava o Yankee com o que parecia ódio, mas não conseguia se obrigar a dizer uma palavra sequer. Bard deu de ombros. Mais cedo, coronel, o senhor ordenou que eu prendesse Starbuck por assassinato. Quer que eu faça isso agora? Bard esperou uma resposta, e, quando ela não veio, olhou de novo Nathaniel. Você assassinou o capitão Ethan Ridley, Starbuck? Não, respondeu o nortista sem rodeios. Em seguida encarou Falconer, desafiando o coronel a contradizê-lo. O coronel sabia que ele estava mentindo, porém não tinha coragem de fazer acusação na presença dele. Homens saíram de outras fogueiras da legião e se aproximaram para observar o confronto. Mas o coronel viu você cometer o assassinato, insistiu Bard. O que tem a dizer? Nathaniel tirou o charuto da boca e cuspiu na fogueira. Presumo que a expectoração significa uma negação, não é? Perguntou Bard, animado, depois olhou ao redor, para os homens que se apinhavam à luz das chamas. Mais alguém aqui viu Ridley morrer? Bard esperou uma resposta enquanto fagulhas redemoinhavam para cima, a partir da madeira em chamas. E então? Vi o filho da puta virar picadinho acertado por um obus, rosnou Truslow das sombras. Starbuck disparou o obus fatal, sargento? Indagou Bard em voz pedante, e os homens ao redor da fogueira gargalharam da zombaria do major. Falconer se remexeu, mas permaneceu em silêncio. Então, coronel, acho que o senhor estava errado, continuou Bard, e que o tenente Starbuck é inocente da acusação de assassinato. E acho também que o senhor desejará agradecer a ele por ter salvado as bandeiras da legião, não é? Mas Falconer era incapaz de suportar mais humilhação por parte daqueles homens que lutaram enquanto ele passeava pelo campo em busca da fama. Virou-se sem dizer uma palavra e nesse momento viu o capitão do Estado-Maior observando de cima do cavalo. O que você quer? Perguntou rispidamente. O senhor foi convidado para jantar, coronel. O capitão estava compreensivelmente nervoso. O presidente chegou de Richmond, senhor, e os generais estão ansiosos por sua companhia. Falconer piscou enquanto tentava entender o convite, depois viu nele sua chance de salvação. Claro. E se afastou chamando o filho. Adam havia se levantado com dificuldade e agora andava mancando para cumprimentar Nathaniel, no entanto seu pai exigiu a lealdade do filho. Adam! Você irá comigo. Adam hesitou, depois cedeu. Sim, pai. Os dois foram auxiliados a montar e ninguém falou muito enquanto se afastavam. Em vez disso, os homens da legião falconeira alimentaram as fogueiras e olharam as fagulhas subirem, mas não disseram praticamente uma palavra até os falconeiros cavalgarem para longe da luz das chamas e serem apenas duas sombras escuras em silhueta contra o céu do sul. De algum modo, ninguém esperava ver o Washington Falconer de volta tão cedo. Bard se voltou para Nathaniel. Acho que agora estou no comando. Então obrigado por salvar nossas bandeiras, e mais importante, por me salvar. E agora, o que faço com você? O que o senhor quiser, major. Então acho que vou castigá-lo por qualquer pecado que você tenha cometido hoje. Bard riu enquanto falava. Vou torná-lo substituto do capitão Roosevelt Jenkins e lhe dar a companhia do sargento Truslow. Mas apenas se o sargento quiser ter como oficial comandante um miserável filho de pastor, criado em Boston, educado demais em Derby como você.
Acho que ele vai servir, disse Truslov laconicamente. Então você o alimenta, sargento, e não eu, disse Bard, e levantou a mão dispensando-os. Nathaniel se afastou junto de Truslov. Quando os dois ficaram longe do alcance da audição dos soldados reunidos ao redor da fogueira dos oficiais, o sargento cuspiu um jato de sumo de tabaco. E então, qual é a sensação de assassinar alguém? Você se lembra de ter me perguntado isso? Falei para você descobrir sozinho, então diga agora, capitão. Capitão? Starbuck notou o tratamento inusitado, mas não disse nada com relação a ele. Foi muito satisfatório, sargento. Truslov assentiu. Vi você atirar no filho da puta e fiquei me perguntando por quê. Por causa disso. Nathaniel pegou o anel de prata no bolso e estendeu para o pequeno e barbudo Truslov. Só por isso, disse, e largou o anel na palma da mão enegrecida de pólvora. A prata brilhou por um instante na noite que fedia sangue, escurecida de fumaça, e então a mão de Truslov se fechou rapidamente. Sua Emily estava no céu e o anel estava de volta ao lugar de direito, com ele. Truslov congelara na escuridão. Por um segundo, Nathaniel pensou que o sargento estava chorando, mas então percebeu que era apenas o som de Truslov pigarreando. O sargento começou a andar de novo, sem dizer nada, simplesmente apertando o anel de prata como se fosse um talismã para toda a sua vida futura. Não falou de novo até estarem a alguns metros das fogueiras da Companhia K, e então ele segurou o pano endurecido de sangue da manga do Yankee. Sua voz, quando falou, estava estranhamente suave. E como ela está, capitão? Feliz. Surpreendentemente feliz. Foi maltratada, mas superou e está feliz. Porém queria que você ficasse com o anel e quis que eu o tirasse de Ridley. Truslov pensou nessa resposta durante alguns segundos, depois franziu a testa. Eu é que deveria ter matado aquele filho da puta, não é? Sally queria que eu fizesse isso. E fiz. Com muito prazer. Ele não conseguiu se impedir de sorrir. Truslov ficou imóvel por um longo tempo, depois enfiou o anel num bolso. Amanhã vai chover. Sinto o cheiro no ar. A maior parte desses sacanas perdeu os oleados e os cobertores, por isso acho que de manhã você deve deixar a gente rapinar por um tempo. Ele levou Nathaniel para a luz das fogueiras de sua companhia. Capitão Novo, foi a única apresentação feita por Truslov. Robert. Vamos querer um pouco daquele toucinho. John? Um pedaço daquele pão que você está escondendo. Pierce? Aquele uísque que você achou. Vamos querer um pouco. Sente-se, capitão, sente-se. Nathaniel se sentou e comeu. A comida era a mais maravilhosa que já provara e não poderia ter pedido companhia melhor. Acima dele as estrelas tremeluziam num céu em que a fumaça se dissipava. Uma raposa uivou na floresta distante e um cavalo ferido relinchou. Em algum lugar um homem cantava uma canção triste, em seguida um tiro soou na escuridão perdida como um eco final daquele dia de batalha em que um filho de pastor, longe de casa, havia se tornado um rebelde. Finalizamos o audiolivro Rebelde, livro 1 de As Crônicas de Starbuck, do Bernard Corvel. Com o primeiro livro concluído, a saga de Nathaniel Starbuck continua. Os próximos títulos: Traidor. Nota histórica. A primeira batalha de Manassas, ou Bull Run, como os nortistas chamam, foi travada de modo bem parecido com o que é descrito em Rebelde, mas o romance ignora algumas lutas duras, porém desconexas, que preencheram o espaço entre a retirada da meia brigada de Nathan Evans e o primeiro engajamento da brigada da Virgínia, de Thomas Jackson, assim como ignora a presença da cavalaria de Jeb Stuart no campo de batalha, mas, nessa batalha, como na maior parte dos grandes embates que viriam na guerra entre os estados, a cavalaria não foi importante para o resultado final. A primeira batalha de Manassas foi vencida por soldados de infantaria, e foi a manobra oportuna de Evans Canelas, que tinha de fato um barrilito de uísque constantemente disponível, que salvou a Confederação, apesar de ter sido o nome de Stonewall Jackson, Muro de Pedra, que ficou famoso naquele dia e cuja estátua ainda domina o morro onde ele ganhou o apelido. Cerca de 900 homens morreram em 21 de julho de 1861,
e o número de feridos foi quase 10 vezes maior. O campo de batalha foi maravilhosamente preservado pelo Serviço de Parques Nacionais. O centro de visitantes na colina Henry House oferece uma introdução esplêndida para um sítio bem sinalizado e explicado, e fica a uma curta viagem de carro a partir de Washington, D.C. Não existe nenhum condado de falconer na Virgínia nem houve uma legião falconeira a serviço do Estado. E assim chegamos ao fim de mais um vídeo do Parágrafo Secreto. Obrigado por acompanhar Rebelde, o primeiro livro de As Crônicas de Starbuck, de Bernard de Corvel. Até o próximo episódio.